Olá, estamos aqui para mais um devocional Dia a Dia com a Palavra, dia 25 de março. E a palavra que vamos meditar está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Precisamos nos responsabilizar pela vida que temos. É comum culparmos a um e outro por nossos fracassos, por nossos ataques de ira, mas, no fundo, sabemos que, se realmente quisermos, podemos viver em paz e ter uma vida abençoada em Cristo. Depende de nós. É comum, diante de uma situação onde nós nos vemos eh, chateados, para baixo, ou seja, qualquer sentimento negativo, a gente se sentir tão afligido ali que a gente começa a procurar o motivo. Só que nesse procurar motivo, muitas das vezes, nós apontamos pessoas como sendo as motivadoras das nossas ações e reações, não é mesmo? Porém, honestamente, como cristãs, conhecedoras da palavra, sabedoras do quanto Deus ele se dispõe para nós, ele dispõe do seu amor, da sua paz, a sua alegria, para quem quiser, nós sabemos no fundo que o que nós acabamos culpando alguém é porque nós queremos nos sentir melhor. Nós não queremos sentir do jeito que a gente está ali chateado, triste, e a gente acaba transferindo, né, transferindo o motivo para outra pessoa, a carga, né, a responsabilidade daquilo que aconteceu para outra pessoa. Por mais que as pessoas sejam culpadas por alguma coisa acontecer, como nós decidimos estar, não é culpa das pessoas. Como nós decidimos nos sentir, não é culpa das pessoas. Alguém pode vir e falar uma palavra contra mim, uma palavra rude, mas eu decido como eu vou receber essa palavra e como eu vou reagir a esta palavra. Ela foi a causadora da chateação, mas eu decido se eu vou ficar chateada, se eu vou continuar chateada. E quando a gente começa a lidar assim com a vida, nós percebemos como os nossos dias podem ser melhores. Eu eu já experimentei disso, não gente, diante de Deus, não estou aqui dizendo que eu sou perfeita, que eu nunca fico chateada, que eu nunca fico irada, que eu não. Mas eu digo que eu experimentei esse tipo de atitude e de fato é real. É algo que, se a gente se aplicar a praticar diariamente, nossos dias melhoram. Em uma discussão, eu nunca fui muito de querer discutir, nunca gostei muito, mas eu tive muitas fases, né, no casamento, em outras situações, de ficar chateada e querer falar mesmo, jogar para fora tudo e tal. E a reação ao que me atacava era sempre assim a pior. E com isso, gente, não tem como. A pessoa tentou fazer seu dia ruim e você aceita. E aí, o dia fica ruim. O dia fica ruim. Agora, se alguém falar uma coisa e você falar assim, olha, eu não vou, né? Você dentro do seu coração ouvir ali e falar assim, eu não vou deixar isso entrar pro meu coração. Meu dia vai ser abençoado. Eu vou olhar para o que Cristo está falando, para o que Deus está falando. Eu vou olhar para o que Deus tem para mim nesse dia. Queridas, não tem como. São duas decisões assim totalmente opostas, que os resultados serão também totalmente opostos. Eu vou ter um dia abençoado. Nós decidimos pela manhã. Nós decidimos pela manhã. E isso a gente só consegue a gente apartando-se do mal.
sendo intencionais, né? Intencionais em não querer a maldade, não querer estar praticando o mal. Seja pequenininho ou grandão, e não importa. Se eu decidir, alguém veio me feriu, eu não vou dar na mesma moeda. Eu não vou ferir também. A gente se aparta de fazer o que é ruim. E isso, apartar-se de algo, significa que eu vou estar tomando essa atitude, eu vou fazer essa ação de sair de perto. Muitas vezes pode parecer difícil, né, dentro dali do calor do momento, sair de uma confusão, sair de uma discussão, ou sair, respirar, né, ir lá respirar um ar puro para colocar ali as emoções no lugar e tomar uma atitude melhor. Porque instantaneamente eu sei que não conseguimos, mas se a gente se apartar do lugar da maldade, da ação da maldade, nós conseguimos buscar a paz. Nós conseguimos a paz, como nós já falamos aqui nos devocionais, a paz de Deus já foi liberada. A gente não precisa nem pedir mais, Senhor, me dá paz, me dá paz, me dá paz. Eu até mudei um pouco esse vocabulário de me dar paz. Deus já deu a paz. Eu preciso buscá-la onde. Eu sei que a paz de Deus está e onde ela está. E eu preciso ir para acessá-la. Tá falando, busca e siga. E aqui, gente, Pedro, eu gosto muito da carta de Pedro, porque Pedro demonstra nas suas palavras como ele foi transformado. Pedro, a gente conhece bem Pedro ali do Evangelho, dos Evangelhos. Quem era Pedro? Era o nervosinho, era o estourado, né? Cortou a orelha de Malco. Ele era, né? Estouradinho, nós sabemos disso. Mas quando a gente lê a carta de Pedro, vemos Pedro apóstolo, né, ali que viu se permitiu ser transformado para se tornar ali um pregador, para se tornar ali apóstolo de Cristo e entendeu sua missão, seu propósito, né? Porque é o que eu sempre falo, mulheres abençoadas, entendam seus propósitos. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente não vive pela vista. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente não vive pelas palavras que a gente ouve das pessoas, a gente não vive pelo que todo mundo está vivendo. Nós vivemos pelo propósito, nós vivemos por Deus, nós vivemos pela fé, nós vivemos com o combustível que Deus dá. E viver com o combustível que Deus dá é você se alimentar do que vem do céu. Quando, né, vai encontrar lá nas cartas de Paulo, em tudo que for bom, nisso pensai. Tudo que for bom, honesto, justo, puro. Só que a gente insiste em querer ser igual ao mundo. Nós insistimos em querer ser igual ao mundo. Por isso que aqui eles vão falar: depende de mim e de você. Pedro, para mudar, Jesus não fez piriri nele, não. Jesus deixou a palavra para ele, foi até duro com ele. E ele teve que entender: não, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente. Eu falo que eu fui confrontada na minha vida, até no meu casamento, coisas que eu queria que ajeitasse, que mudasse, que fossem transformadas. E Deus, e a gente sempre espera do esposo, né, do cônjuge, né? E eu esperava, porque meu esposo podia mudar nisso, podia mudar nisso, podia mudar naquilo. E a palavra de Deus foi direta e reta, e eu acredito que muitas aqui vão se identificar. Deus falou: por que você está falando alto? Porque eu sempre fui de falar baixo, mas teve uma fase que eu queria gritar, que eu queria falar, porque, né, via todo mundo, não, as mulheres têm que dar uns gritos mesmo e tal, para poder colocar ordem na casa, que não sei o quê. Fui por essa falácia de Satanás, e aí só foi ladeira abaixo, só desandou. Até o momento que eu fui para Deus, eu tenho até no meu caderno de oração essa experiência que eu tenho que colocar o vídeo, eu vou gravar o áudio sobre o caderno de oração, o vídeo, eu quero gravar um vídeo, né? Se eu não conseguir, eu gravo áudio sobre o caderno de oração, das experiências que eu tenho no caderno de oração. E eu tenho no meu caderno de oração uma oração, a letra tá até assim meio rabiscada, porque eu escrevi ele com tanta aflição, tão aflito, falei, meu Deus, hein, meu casamento, não sei o que, lá. Hoje eu leio lá a oração, eu falo assim, meu Deus, né? Olha como o Senhor, como foi o processo. E sabe como foi o processo, querida? Deus falou para mim, por que você está gritando? Por que você está gritando? Eu te dei voz mansa, por que você está gritando? Você está achando que vai conseguir alguma coisa no grito? Começa a falar baixo. Começa a falar baixo, começa a ficar quieta.
Você está fazendo o que os outros fazem, não o que eu quero que você faça. Fale baixo, fique quieta, ame mais, seja sensata, seja sábia. E aí, queridas, comecei a entrar pela moenda, né? Como diria minha mãe, entramos pela moenda. Comecei a ser moída. Eu queria a transformação e Deus falou assim: é com você que eu vou começar. É com você que eu vou começar. Busque a paz. No que depender de você, fique calada. Deixa a paz fluir dentro da tua casa. Deixa a paz de Deus fluir dentro do teu lar. E ali eu comecei aquele processo. Hoje, para a glória de Deus, eu vi aquilo que eu orava naquele momento ser transformado. Mas foi meu marido? Não, foi eu. Foi em mim que Deus começou a trabalhar. Lógico que, por consequência, tudo foi transformado. É o que eu falo, gente, quando a gente se permite ser transformada por Deus, ao redor, não fica igual. Não fica, não tem como. A luz começa a iluminar né, todo o raio à nossa volta. Então, hoje a palavra é para mim, para você. Eu sempre ouvi assim, né? Se você está no lugar ouvindo a palavra, não pense que a palavra era para outro que não tá. Era para você mesmo. E esta palavra é para nós hoje. Que se a gente quiser ver os dias bons, refreie a língua. Que refreemos nossa língua. E nossos lábios não falem engano. Sabe aquela manipulação? A mulher tem, né, o dom de falar. Só que usa o dom de falar para falar errado, para falar engano, para falar mentira, para, como é que se fala, manipular as situações em benefício próprio. Não podemos fazer isso. Mulheres cristãs, precisamos de sabedoria ao falar. Precisamos de sabedoria ao falar. E mais sabedoria ainda para se calar quando for necessário. Refrear a língua a tal ponto de, "Psh, agora não é hora de falar." É difícil? Ah, queridas, eu vou concordar com você, sim. É difícil. É difícil, não é fácil, porque às vezes a gente quer soltar a língua. Mas aí, querida, eu vou te dar uma dica. Quer soltar a língua? Quer falar tudo que está dentro de você? Tem um lugar que você pode fazer isso. Tem um lugar que eu posso fazer isso. Joelho no chão. A minha mãe fala: joelho no chão, jejum em oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, querida. Quantas vezes eu peguei meu caderno de oração e fui para lá pro joelho e comecei, Senhor, essa situação, não só casamento, mas em relação até a mim mesma, que são questões que eu precisava de transformação, de mudança, queria ver diferente, queria ter mais alegria nos meus dias. E só que às vezes a gente quer procurar alguém para conversar, uma amiga, quer procurar, não é errado ter, né? Mas Deus está ali, é o primeiro, gente. É o primeiro que está ali na fila ali. Quer conversar? Vem cá, fala comigo. E aí, dobra o joelho e fala, 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 fala. É no teu trabalho? Ah, sim, é o meu trabalho. É aquela pessoa ali, tá assim, tá assado. É o marido, é o filho, sabe? Em vez de ficar indo confrontar, né? Ah, porque eu tenho que falar mesmo. Mas se Deus pediu para você se calar, fala com Deus. Porque Deus tem jeito de falar com todo. Deus conhece o seu filho, Deus conhece o seu patrão, Deus conhece sua amiga do trabalho, Deus conhece seu esposo. E Deus vai falar com eles do jeito que. Aí não, quando Deus fala, querida, quando Deus fala, aí o assunto é diferente. O jeito é diferente. Então vai pro joelho e fala, 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 fala. Deus, Deus, chora, grita, ali, clama, né? Porque Deus vai ouvir. E aí ele vai falar o que tiver que falar, queridas, né? Porque Deus não tem meias palavras, meio termo, não. Deus é direto porque ele quer nos ver, ver só, né? Que o objetivo de Deus sempre é que a gente viva bem. Mesmo essa vida na terra que é passageira, ele não quer que a gente viva aqui sofrendo, sofrendo. Não, passando pelas batalhas, ele quer que a gente passe pelas batalhas, pelas provas, mas louvando, mas adorando, nos alegrando na salvação. A gente vai ver isso na palavra. Então, que nós venhamos nos colocar diante de Deus nessa hora e permitir que Ele nos transforme. Amém, querida? Vamos orar? Senhor, em Ti teremos a perseverança necessária para não nos deixarmos abater pelas circunstâncias.
Tomamos nossa cruz e queremos seguir de glória em glória. Amém, queridas? Medite nessa palavra nesse dia. Medite, deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Que ele venha nos abrir os olhos para enxergarmos as mudanças que ele quer fazer em nossas vidas, para assim termos uma vida abundante no Senhor, nos preparando para a volta de Cristo. Amém? Obrigada por estar aqui em mais um Devocional Dia a Dia com a Palavra. Que a presença do Senhor seja com você aí onde você está e que você possa compartilhar esse áudio, essa palavra com suas amigas, sua família, naqueles grupos lá de oração de mulheres, grupo de mulheres onde você está. Compartilhe a palavra do Senhor. Se quiser deixar pedidos de oração aqui nos comentários, fique à vontade, nós estaremos orando. Estamos sempre de olho nos comentários e nos encontramos no próximo. Até amanhã. Um grande abraço.